A ideia de ser pai é muitas vezes romanticizada em filmes, livros e na sociedade em geral. Vemos o amor incondicional, os momentos de alegria e a importância de uma família unida. Mas a realidade é muito mais complexa do que isso. Nem todo mundo deve ser pai. Embora a paternidade seja uma das maiores responsabilidades que alguém pode assumir, ela não é para todos. Antes de mais nada, é essencial entender que ser pai envolve muito mais do que doar esperma ou oferecer apoio financeiro. Ser pai é estar presente, emocionalmente disponível e disposto a enfrentar os desafios que surgem a cada dia. E, para algumas pessoas, essa responsabilidade pode ser muito grande. Não se trata de uma falta de amor ou desejo de ter filhos, mas de uma compreensão sincera de que a paternidade exige mais do que se imagina. A paternidade exige uma enorme quantidade de tempo e energia. Pais têm que equilibrar suas responsabilidades profissionais, sociais e pessoais com as necessidades de um filho. Isso significa acordar de madrugada, lidar com questões financeiras, educar, dar atenção emocional e estar disponível nos momentos em que a criança precisa de suporte. Para muitas pessoas, a falta de preparação para esse nível de dedicação pode resultar em frustração e esgotamento. A ideia de que ser pai é uma experiência exclusivamente positiva e gratificante ignora a quantidade de trabalho envolvida, e nem todos estão dispostos ou preparados para essa pressão constante. A verdade é que a paternidade é uma jornada que exige sacrifícios diários, e não é algo que todo mundo está pronto para abraçar. Além disso, a paternidade não deve ser vista como uma solução para problemas pessoais. Muitos acreditam que ter filhos pode trazer um sentido de propósito ou até resolver questões emocionais não resolvidas. No entanto, filhos não são uma resposta para a falta de propósito ou para problemas emocionais que ainda não foram enfrentados. A responsabilidade de criar uma criança, com suas próprias necessidades e desejos, exige um nível de maturidade emocional que nem todos possuem. Ser pai não pode ser uma tentativa de preencher um vazio ou de buscar a validação que você não obteve em outros aspectos da vida. Quando alguém decide ter um filho com esse tipo de motivação, o impacto nas crianças pode ser profundo. Filhos não devem ser usados como um remédio para resolver questões pessoais, porque isso não só é injusto com a criança, mas também cria um ciclo de dependência emocional que pode ser prejudicial para todos os envolvidos. Outro ponto importante é a estabilidade financeira e emocional. Ter filhos é um compromisso financeiro significativo. E não se trata apenas de prover o básico, como alimentação e moradia. Filhos exigem educação, cuidados médicos, atividades extracurriculares e outros recursos que são necessários para garantir que eles se desenvolvam de maneira saudável. Se você não tem a capacidade de oferecer essa estabilidade, ou se ainda está em uma fase da vida em que precisa se estabilizar, talvez a paternidade não seja uma boa opção nesse momento. Além disso, a estabilidade emocional é igualmente importante. Crianças são extremamente sensíveis ao ambiente emocional ao seu redor, e crescer em um ambiente instável ou tóxico pode afetar gravemente o desenvolvimento delas. Nem todo mundo tem a maturidade emocional necessária para lidar com as pressões da paternidade, e isso pode resultar em consequências negativas para os filhos, que não têm controle sobre as situações que os cercam. Além disso, a paternidade exige uma habilidade única de lidar com os desafios que surgem ao longo do crescimento de uma criança. Cada fase é um novo obstáculo, e como pai, você precisa ser paciente, compreensivo e disposto a aprender com seus próprios erros. No entanto, muitas pessoas que se tornam pais não estão preparadas para as nuances do desenvolvimento infantil. Muitas vezes, os pais se sentem frustrados, sem saber como lidar com os comportamentos da criança, a pressão social e até mesmo as próprias dúvidas sobre a capacidade de ser um bom pai. Esse estresse pode afetar a dinâmica familiar, em alguns casos, até prejudicar a saúde mental de todos os envolvidos. A falta de preparo emocional e educacional pode gerar um ciclo de frustração que pode ser difícil de quebrar. É importante também falar sobre a questão do desejo. Nem todo mundo tem o desejo genuíno de ser pai. Para algumas pessoas, a vida sem filhos é mais plena, mais satisfatória, e oferece mais liberdade para perseguir seus próprios objetivos e paixões. Não há nada de errado em não querer ser pai. A pressão social para seguir esse caminho pode ser grande, com o estigma de que quem não tem filhos está de alguma forma incompleto ou perdendo algo na vida. No entanto, a paternidade não deve ser vista como um requisito para viver uma vida plena. Algumas pessoas descobrem que podem ser realizadas de outras maneiras, como cuidando de outras pessoas, perseguindo seus objetivos profissionais ou viajando pelo mundo. Ser pai é uma escolha pessoal, e não deve ser impulsionado por expectativas externas. E, por fim, devemos considerar o impacto de ter filhos no próprio relacionamento do casal.
Ter um filho é um projeto a longo prazo e pode transformar a dinâmica entre os parceiros de maneiras que eles não esperavam. A chegada de uma criança pode criar tensões, alterar prioridades e exigir um novo equilíbrio no relacionamento. Para que a paternidade funcione de forma saudável, é fundamental que os dois parceiros estejam alinhados nas expectativas e prontos para se apoiar mutuamente. Quando isso não acontece, o relacionamento pode sofrer e o ambiente para a criança pode não ser o mais saudável. A comunicação aberta e a preparação mútua são essenciais para garantir que a paternidade não se torne uma fonte de conflito constante. Em resumo, ser pai é um compromisso que exige muito mais do que um desejo momentâneo. Requer preparação emocional, financeira e a capacidade de lidar com responsabilidades constantes. A paternidade não é para todos, e é importante entender os desafios reais antes de tomar essa decisão. Para aqueles que têm o desejo e a capacidade de ser pais, pode ser uma das experiências mais gratificantes da vida. Mas para aqueles que não estão prontos ou não têm esse desejo, não há vergonha alguma em reconhecer isso. Afinal, a paternidade não define o valor de uma pessoa, e ser responsável por uma vida humana é algo que deve ser pensado com seriedade e reflexão.